Nunca mais rolou, mas agora tem indicação de livro. Quer saber qual é? Vem comigo. Salve, salve meus guerreiros, professor Lego Fontes na área, claro, sempre trazendo conteúdo relevante, não apenas para que você possa produzir a melhor redação da sua vida, mas também para você que quer ampliar seu repertório, ter um bom hobby, afinal de contas a leitura é uma maneira de não apenas crescer intelectualmente, escrever bem, se expressar melhor, mas sobretudo para ter uma visão de mundo e uma reflexão sobre a vida, e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Olha só, indicação de livro, vou colocar aqui na descrição o link para compra na Amazon, então se você tem Amazon Prime é legal porque você pega um frete grátis e, na verdade, sinceramente, esse livro foi indicado pelo Instagram. Sinceramente, não me lembro quem fez essa indicação. Foi alguém que apareceu, enfim, lá no Instagram e no Explorar ali, né? E eu até queria dar os créditos a quem indicou, mas sinceramente eu não me lembro, mas já agradeço, né, essa pessoa que indicou, alguém que talvez trabalhe com literatura e por conta do algoritmo, né, acabou indicando. É esse aqui, ó. O Deserto dos Tártaros, de um autor italiano chamado Dino Buzzati. Eu sinceramente não o conhecia, né? Sinceramente a minha preferência quase sempre é por autores russos, né? Dostoiévski, o Tolstói, o Gogol, o Turgenev. Então tenho aí alguns autores russos que eu gosto bastante, mas claro que eu não me restringo a nada, né? Claro que qualquer tipo de leitura que me seja agradável, né? E se aqui na minha humilde estante eu tenho aqui biografias de bandas que eu gosto, né? Inclusive estou aqui com a camisa do Queen, e aliás eu tenho uma biografia do Queen aqui, biografia do Freddie Mercury separadamente, então eu gosto bastante de biografias, gosto bastante de literatura clássica sim, né? Até falei aqui dos autores russos, mas a literatura brasileira, sobretudo Machado de Assis, enfim, o tipo de leitura, teologia, né? Tem aqui Rodrigo Silva, acabei de ler Deus e o Vazio Humano, fantástico. Esse aqui, O Ceticismo da Fé, show de bola. Então tem aí várias vertentes, né? Inclusive eu digo sempre que a boa leitura é aquela que te agrada, que te apetece, que realmente faz com que você realmente tenha vontade de ler. E esse livro, guerreiros, é um livro de uma extensão pequena, apenas 170 páginas, não é algo muito grande, então se você não tem costume de ler, vamos imaginar que você leia, 10 páginas por dia, né? O que é um número muito tranquilo, você lê em 17 dias, então tá um número tranquilo aí, mas eu acho que você lê em menos, porque esse livro é muito legal. Na verdade, ele conta a história do Giovanni Drogo, que, enfim, romantiza uma situação, né? Ele se forma na Academia de Oficiais lá da Itália, né? do país dele, e aí, bom, se forma ali na Academia de Oficiais e tem todos aqueles sonhos, né, de lutar na guerra, de ser alguém importante, de realmente ser relevante dentro daquela circunstância ali dele. Só lembrando que eu não estou fazendo aqui uma análise literária, tá? Não é aqui minha ideia não é fazer aqui uma análise literária, fazer uma exegese, esmiuçar a obra, não. É indicar a leitura e as impressões que eu tive a esse respeito, inclusive falando sobre a vida. Essa obra é uma obra contemporânea do século XX, e aí o Giovanni Drogo, ele romantiza ali uma situação, ser oficial do exército, e ele vai para um forte. E nesse forte, ele começa a perceber que talvez não seja tão importante quanto ele achava que fosse. E aqui fala do Deserto dos Tártaros porque o forte ele é ao lado desse que chamam de Deserto dos Tártaros, né? Porque existia um povo ali chamado de Tártaros, né? Que vivia por ali, que entrou em algum conflito em algum momento da história, e o forte estava lá para proteger ali de uma possível invasão, algo nesse sentido. E ele começa a perceber algo que não é exatamente aquilo que ele imaginava. Inicialmente ele pensa em ir embora, depois ele convencem ele a ficar, ele fica um pouco mais, fica até 4 meses ali, você pede uma licença e sai. 4 meses viraram 4 anos e 4 anos viraram uma vida inteira. Inclusive tem uma passagem que eu queria aqui ler junto com vocês, e que ele diz assim,
os que foram companheiros de escola de Drogo, alguns já são avôs. Giovanni Drogo, ao contrário, ainda espera, embora a esperança enfraqueça a cada novo minuto. Ele, na verdade, esperava por uma batalha naquele forte, por uma guerra, por algo grandioso que colocasse o nome dele ali num estandarte importante, mas ele viu que as ilusões dele apenas transformaram-se em anos passados e sonhos reprimidos. E ele diz o seguinte: jogara fora os melhores anos, agora queria ao menos esperar até o último momento. O Giovanni Drogo, ele esperou, e eu não vou dar o spoiler do final como é que foi, mas a reflexão que eu tiro dessa narrativa é exatamente o espírito procrastinador, em que nós talvez esperamos algo acontecer e esse algo que nós romantizamos nunca chega, e que no final aquilo que a gente idealiza nem sempre é exatamente o que acontece. E aí a gente vai procrastinando, um mês vira um ano vira 10, 10 vira 20, e aí não se realizou absolutamente nada daquilo que se imaginava. Inclusive, costumo dizer para os meus alunos, inclusive para os mais jovens, não romantize nenhuma profissão. Não romantize. Porque no final nunca é aquilo que a gente espera que é. Eu vou dar o exemplo da minha época da UESB, né, da universidade. Eu imaginava que o curso de letras fosse algo completamente diferente do que ele realmente é. E foi muito mais doloroso perceber isso porque, ao estar lá, eu não tinha muita opção, eu tinha que finalizar o curso, afinal de contas, as minhas condições financeiras, de vida, eu precisava terminar aquele curso, e foi muito mais difícil do que eu imaginava, porque eu idealizei uma situação, eu tinha na época 18 para 19 anos, e é uma época de sonhos mesmo, de muitas coisas que a gente pensa, mas na verdade não é aquilo. E eu me vi muito na figura do Giovanni Drogo, não exatamente de passar uma vida, mas de romantizar uma situação. E quando eu falei no início do vídeo que isso era uma reflexão para a vida, é exatamente isso. Ou seja, não é apenas um sujeito que viu os sonhos desmoronarem com o passar do tempo. É alguém que jogou a vida fora por esperar demais, por ficar esperando a coisa acontecer e simplesmente não se mover para ir ao encontro do sonho. Inclusive aqui na contracapa do livro, ou na parte aqui do fundo, diz o seguinte: não é sobre a vida militar que fala o livro, mas sobre a vida de todos nós. Fala da vida como uma aposta na imobilidade. Se não fizermos nada além de aceitar as coisas como são, um dia algo virá para redimir nosso pobre cotidiano, algo notável e brilhante que a vida nos reserva mais para frente. Embora escrito há 80 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente para o século XXI e nos atinge profundamente. Isso aqui é o Hugo Giorgetti que faz o prefácio do livro. Então, guerreiros, essa leitura é uma leitura absolutamente profunda, reflexiva e que dialoga com todos nós. Então, recomendo demais a leitura, demais, e que nós não nos tornemos Giovanni Drogo, porque, sinceramente, chegar ao final da vida e perceber que ela foi frustrada e não conseguimos deixar a semente realizar algo realmente grandioso é triste. E espero que não aconteça com nenhum de nós. Eu digo sempre que eu, ao longo da minha vida, fui meio radical em algumas posturas, mas sinceramente eu não me arrependo. Não porque hoje eu esteja bem, mas porque eu fiz aquilo que eu acreditava. E eu acho que é isso que nós devemos fazer. Beleza? Um abraço a todos, vamos pra cima e boa leitura.